Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de arquitetura e hoje nós vamos falar sobre como fazer uma boa proposta de arquitetura. Olha, se você gostar desse conteúdo, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, fica atento às descrições do vídeo. A gente sempre coloca os nossos links mais atualizados e dicas lá no descritivo. E se você ficar com alguma dúvida, é só chamar a gente lá, a gente responde rapidinho. Pessoal, como fazer uma boa proposta de arquitetura? Isso é complicado, principalmente para quem começa um escritório, para quem pega o primeiro cliente, não tem mais ou menos uma base do que fazer, como seguir. E aí eu estava raciocinando aqui, né, como a gente consegue colocar boas dicas, né, dicas rápidas, situações que aconteceram comigo e como a gente pode manobrar essas situações. Olha, primeira coisa que a gente tem que entender a diferença entre uma proposta e um contrato. Na minha opinião, algumas pessoas ainda fazem confusão, tá? Por quê? Porque a proposta, ele é um documento que vai apresentar quem é você, quem é o seu escritório, vai colocar um descritivo simples, fácil, o que está sendo incluído no seu serviço, né? Quanto isso vai custar de investimento para o seu cliente e o que está incluído na sua proposta, o que não está incluído na sua proposta, para o seu cliente analisar, aceitar ou não. Né? Então, primeira coisa que você tem que entender é que fazer uma proposta não tem um custo para o seu cliente. Isso é um benefício, né? Isso é uma tentativa de fechar um contrato. Olha, e qual que é o maior erro que eu vejo? Muitos profissionais que começam, eles fazem a proposta, o cliente aceita a proposta, e aí, com essa proposta, o arquiteto ou o engenheiro, ele já começa a fazer os seus serviços, né? Ou simplesmente pega a assinatura do cliente ali no canhoto da proposta. Gente, vamos falar em termos práticos. Isso é bom? Não, não é bom. Você não pode comer. São etapas diferentes. Você não pode comer essas etapas. Uma coisa é a proposta, outra coisa é um contrato. Pô, professor, mas eu não tenho um contrato. Veja, o caminho mais adequado é que você busque uma orientação jurídica para que você tenha um contrato mínimo, né, para apresentar os seus trabalhos. Pô, não tenho a grana para contratar, não tenho nenhum amigo que é estudante de direito para me dar uma ajudada. Gente, existem modelos básicos, tá? Porque normalmente o contrato, ele é a mesma coisa que a proposta, só que amarra as duas partes. Então, como amarra as duas partes, você tem que criar basicamente uma estrutura de quem é você e os seus dados pessoais, quem é o seu cliente e os seus dados pessoais, e o que está sendo incluído naquela proposta, né? Quais são as etapas que você está colocando e, eventualmente, as duas partes assinarem com testemunha, né? Olha, como é um contrato, normalmente é um contrato que ele envolve ganhos financeiros das duas partes, é bom que tenha uma testemunha, tá? Tanto uma testemunha para o seu lado quanto uma para ele, que não necessariamente precisa estar lá no processo de assinar, mas precisa assinar o documento. Olha, então existe diferença entre contrato e proposta. Proposta, ela é uma coisa mais aberta, ela é uma coisa menos jurídica, mas é menos no seguinte sentido, é menos porque ainda está se discutindo se aquilo é um bom serviço, quanto vai custar, qual é o prazo de execução, tá? Mas a proposta, ela tem obrigações jurídicas? Tem. Quando você dá uma proposta para um cliente, você tem que você tem que entender que aquilo tem repercussões. Ou seja, se você fala para o seu cliente que você vai entregar aquilo em 15 dias, que você vai fazer aquilo em tantas etapas diferentes, seja nas etapas de execução, se você vai acompanhar ele na rua e ele aceita essa proposta, você não pode no dia seguinte virar e falar assim, mudei de ideia, não quero mais fazer, não é mais esse preço. Não é assim que funciona. Quando você passa uma proposta para o seu cliente, você tem que, mesmo não sendo um contrato,
você tem que entender que aquilo tem um peso. Você está se comprometendo a fazer aquilo. Então, caso não haja uma situação muito particular, por exemplo, o seu cliente pediu acréscimo ou que você retire alguma coisa, o cliente pediu para você fazer aquele serviço mais rápido, você não pode alterar a sua proposta, você não pode simplesmente virar e falar, mudei de ideia, né? Você passou essa proposta. Olha, e como você pode elaborar uma boa proposta, né? O que é uma boa proposta? Por incrível que pareça, uma boa proposta não é a que é a mais barata para o seu cliente e nem a que você, profissional, vai ganhar mais dinheiro. O que é uma boa proposta? Uma boa proposta é aquela que é boa para as duas partes. Gente, eu já passei propostas onde eu pedi muito, né? E o cliente não fechou. E propostas que eu, às vezes, estava precisando um pouco mais de grana e passei num valor muito baixo. E aí o cliente fechou, né? Mas, poxa, tudo bem, eu fiz, ele fechou e sabe a sensação que você, nossa, eu estou fazendo um serviço que custaria muito mais, mas eu passei a proposta, então eu tenho que honrar aquilo. Então, a proposta, a boa proposta, ela é boa quando você consegue mensurar quanto vale o seu serviço, né? Quanto vale o seu serviço, que você considera que ele está bem pago, e você passa aquilo para o seu cliente e para ele é também perceptível, tem valor e para ele também é uma boa proposta. Não necessariamente porque é a mais cara das propostas, mas porque ele viu valor. Então, quem determina esse valor? Quem determina quanto custa o serviço? Quanto custa a sua hora trabalhada? Quem determina isso é você, profissional. Tem inúmeras metodologias de você fazer isso. Inúmeras. Gente, eu vejo muitos profissionais cobrando por metro quadrado. Será que isso vai dar certo, essa proposta? Eu já não gosto, nunca cobrei por metro quadrado, acho muito complexo. É uma simplificação muito ruim você cobrar por metro quadrado, porque o teu cliente ele não entende, ele não consegue ver outros panoramas além do metro quadrado. Né? Para o cliente é fácil, porque aí você fala por metro quadrado e ele associa isso com outros profissionais. Mas não dá para você cobrar por metro quadrado, visto que o que está incluído nesse metro quadrado? Está incluído todas as etapas de projeto? Não sei. Então fica muito complicado você colocar metro quadrado. É mais fácil você raciocinar quanto custa a sua hora trabalhada e calcular em cima de quanto aquele projeto vai ser destinado em horas técnicas trabalhadas, ok? Agora, é muito fácil da gente fazer esse cálculo, né? Existem para mim duas formas de você calcular como você quer ganhar. Primeiro é quanto você gostaria de ganhar no fim do mês. Então, se você fala, nossa, João, eu quero ter um escritório onde o faturamento é de R$20.000 por mês. Gente, então você precisa ganhar alguma coisa em torno de R$900 por dia. Se você dividir isso por 8 horas em um dia, né, você vai encontrar ali que a sua hora trabalhada está na casa de uns R$110 a hora. Então, quando você for passar um valor de projeto, você raciocina o seguinte, bom, pelo meu conhecimento, eu acho que eu vou ficar nisso aqui, 8 horas de trabalho nesse projeto, 10 horas de trabalho nesse projeto. Então, eu vou ficar 10 horas de trabalho, se eu estou a 110, então esse é um cliente que eu vou cobrar R$1.100. Então, essa é uma lógica boa, é a lógica que eu aplico, certo? A outra coisa, elas são dados mais robustos, que às vezes nem sempre a gente tem, por isso que eu gosto desse primeiro cálculo, para compor a minha proposta. Ou seja, você põe na ponta do lápis quanto você paga de energia, quanto você paga de internet, quanto você paga de conselho de engenharia, de arquitetura, quanto você paga para manter um computador legal aí todo ano. Pega todos esses gastos que você tem e divide por 12 para você calcular qual é o seu gasto mensal fixo dessas contas. E a partir disso, você estipula, por exemplo, se você pegar um cliente por mês, quanto que esse cliente tem que pagar para você manter a sua operação, mais uma porcentagem de quanto você quer ganhar. Então, por exemplo, para manter minha operação, eu preciso de pelo menos R$1.000 por mês, que são os meus custos fixos, né? Mas eu quero ganhar pelo menos 30% em cima disso. Então, eu vou fechar pelo menos um cliente
para ter pelo menos R$ 1.300 para ganhar 30% desse cliente. Só que a ideia não é você pegar um cliente só, né? Então você tem que pegar mais. Então, no fim das contas, você até vai achar uma proporção ok. E o que muitos profissionais fazem é que sobem 10% do valor ou acompanham esse valor de acordo com a inflação do ano, para você não perder dinheiro quando você for montar suas propostas, ok? Mas como que você estrutura a sua proposta? Pessoal, para mim a proposta ela é estruturada de uma apresentação, tá? Uma carta de apresentação do seu escritório, uma carta de apresentação do que você é, do que é as raízes do seu escritório, qual é a sua missão, quais são os seus valores. É uma apresentação até mesmo agradecendo a oportunidade de você estar fazendo aquilo lá. E aí depois você entra fazendo uma divisão de todas as etapas que você vai ter no seu desenvolver daquele trabalho. Ou seja, se você foi contratado para fazer um tridimensional, você vai explicar o que é tridimensional, quantas fotos você vai entregar. Então, o mais detalhado possível. Então, se você vai fazer no SketchUp, se você vai fazer no AutoCAD, se você vai fazer no Revit, você explica o que você vai entregar, qual é o produto final da sua entrega, o que você vai entregar para o seu cliente. Gente, o mais importante é prazo. O prazo real que você vai entregar aquilo. Você não pode estimar por alto, ok? Então você não pode, por exemplo, falar assim, eu vou levar 10 dias e levar um mês. Isso não é profissional. Então, o prazo que você leva para concluir cada etapa daquela, certo? E, principalmente, eu acho que é a parte mais gostosa, a proposta de investimento. Ou seja, para você trabalhar, você vai querer um valor X, né? E, de preferência, faça uma proposta de como você quer receber aquilo lá. Se você quer receber em boleto, se você quer receber em cartão de crédito, se você permite que o seu cliente divida. E uma coisa que eu aprendi, pessoal, uma coisa é o valor dividido, outra coisa é o valor à vista. Todo mundo vai perguntar, mas se eu pagar à vista, fica quanto? Então já coloca lá, 10% se você pagar à vista, mas se você dividir, eu dividi até 8 no boleto, tá aqui, e é isso, morreu, tá? Essa proposta ela é importante, tá? Porque você permite a pessoa entender, ela não fica te ligando para perguntar, nossa, mas se eu fizer assim, se eu fizer assado, não, tá lá na proposta. E as observações dessa proposta é onde a gente pode colocar como você quer trabalhar. Por exemplo, tem várias coisas que no decorrer da trabalho dá um converseiro absurdo quando eu estou elaborando uma proposta. Primeiro, plotagem. Gente, tá incluído o valor de plotagem? O que é plotagem, né? As impressões do que eu produzi. Até pode ser que esteja no seu escritório. Por exemplo, aqui a gente entrega um jogo de plotagem, tá na nossa conta, tá? Porque eu acho justo, né? Então o cara me contrata para fazer uma prefeitura, um cliente, eu já considero que um valor de plotagem já está incluído. Mas além disso, além desse jogo de plotagem, eu já falo que é por conta do cliente, eu repasso, tá? Por quê? Porque já aconteceu de eu terminar a casa, aí o cliente fala assim, você não imprime para mim, e eu quero mostrar para minha mãe. Aí eu imprime mais uma vez, porque eu quero mostrar para minha tia. Mas você não imprime de novo, porque meu filho rabiscou. Não. Então, tudo bem, a gente imprime, mas tá lá no contrato, tá lá na proposta que esses custos são seus, ok? Outra coisa, na minha percepção, tá? Reunião tem custo, né? Para eu fazer as reuniões com o meu cliente, tem custo? Não. Não pode ter custo, gente. Você sentar com uma pessoa não pode ter custo. Eu já vi um monte de arquiteto que cobra do cliente pelas reuniões. Só existe para mim um tipo de situação que eu cobro uma reunião. Quando o cliente ele não aceita a minha proposta. Então, por exemplo, a primeira reunião ele quer sentar, quer me conhecer. Como é que eu vou cobrar essa reunião? Não vou cobrar. Aí eu faço a proposta, a proposta é essa. Aí ele pede mais uma reunião. Tá, tudo bem, você faz, quer tentar entender a dúvida dele, ele não fecha a proposta. Aí ele pede mais uma reunião. Eu só cobro essas reuniões no momento que eu sinto que ele está usando disso para extrair ideias e não aceitar a minha proposta. Aí eu falo assim, olha, deixa eu te explicar. Eu tenho uma proposta, ela já foi feita. Eu entendo que as reuniões você está querendo fazer por conta disso, mas eu acho que a partir desse ponto a gente só pode sentar no momento que você aceitar a proposta e a gente fizer o contrato. O que você acha? Acabou. Se ele falar não quero, então beleza, não posso fazer mais reunião com ele. Mas eu não cobro essa proposta, eu não posso
passar uma proposta onde eu cobro pelas reuniões que eu vou conversar com o meu cliente. Isso não faz sentido. É a mesma coisa. Eu já vi muitos arquitetos cobrarem pela gasolina. Gente, não tem como. Como que você vai cobrar pela gasolina? Isso já está embutido. Você não pode cobrar isso separadamente. Você não pode cobrar uma reunião separadamente. Está dentro do contexto do geral. É deselegante. Outra coisa que eu já vi, eu fiquei em choque. Porque assim, existe uma lei que obriga a gente, engenheiro, arquiteto, a colocar a placa na obra nossa, né? Com o nosso número de conselho. Por isso que vocês veem várias placas em obras, né? É uma lei que permite, aí a gente acaba aproveitando para fazer um pouco de marketing, né? Eu já vi arquiteto cobrar a placa do cliente. Não, ó, aqui tem o valor da placa, quem paga é você. Não pode, pelo amor de Deus, a lei é sua. Então é lá que você vai, na proposta, é lá que você vai fazer esses ajustes. Quais ajustes? Olha, eu pago por uma plotagem, depois eu repasso os valores. Se eu tiver que viajar para algum outro lugar além do combinado, por exemplo, de repente tem que ir lá no cartório resolver um negócio, é lá numa cidade a 200 quilômetros e ele quer que eu vou lá resolver. Aí tudo bem, aí eu cobro pela ida. O que você considera, por exemplo, como taxa? Existem muitas taxas que a gente tem que pagar. Então, por exemplo, a arquitetura, o arquiteto e o engenheiro têm taxas a serem pagas. Quem paga essas taxas do conselho de arquitetura, do conselho de engenharia, do conselho de qualquer que for? Quem paga essas taxas é você, profissional. Você não pode repassar essas taxas. Então, assim, você paga a sua taxa para você poder exercer a sua profissão. Você não repassa isso para o cliente. Agora, se a prefeitura, se o cartório cobrar uma taxa do cliente, no nome dele, ó, essa taxa aqui para a gente aprovar esse alvará de construção vai ficar R$1.000. Quem paga essa taxa é o cliente. Eu não sou responsável pela taxa que a prefeitura quer cobrar dele. Então, isso está descrito na proposta. Isso está lá, todas as taxas, inclusive as que forem criadas depois que eu colocar, a gente assinar essa proposta, são suas, né? Mas as taxas que são minhas para eu exercer a minha profissão, o meu conselho de arquitetura, o meu conselho de engenharia, para eu ir lá na obra visitar, o grafite que eu uso para desenhar, a energia que o meu computador gasta para projetar, eu não tenho como repassar isso para o cliente. Isso é meu, isso está embutido, né? Então, cuidado com as deselegâncias no decorrer do projeto, tá bom? Gente, queria avisar que o webinar dia 9 está confirmado, vai ser bacana, a gente vai ter uma jornada mestre, a gente vai ter esse bate-papo, acho que é bem legal porque vocês vão estar ao vivo comigo. Espero ver vocês lá. O link está aqui na descrição, está na nossa bio, você consegue fazer isso gratuitamente, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, segue a gente nas redes sociais, ativa o seu sininho, deixa os seus comentários, manda o que você acha aqui embaixo, o que é uma boa proposta, como que você anda fazendo as suas propostas, a gente comenta, a gente dá um feedback legal aí no que você colocar, tá bom? Um grande abraço e tchau!